professor José Horta acabou de falar, eu gostaria agora de explicar aos senhores que existe um outro mundo que nunca nos abandonou, que nos acompanha e que está nos orientando nessa mudança. Ou seja, nós precisamos nos despojar da nossa vaidade, o ser humano como um todo, se despojar da vaidade de achar que conquistou este mundo, essa pretensão de que está aqui para dominar, e ao nos despojar deste sentimento, isto cada um na sua individualidade, ele perceberá que existe uma força muito poderosa, real, verdadeira, querendo lhe comunicar o verdadeiro sentido da vida, do porquê nós estamos aqui, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então está nesse momento a revelação da existência humana, e cada um per si. Porque existe dentro de cada um de nós, indistintamente de raça, cor, credo, etc., existe uma coisa que se chama raciocínio. A humanidade toda tem raciocínio. E por isso todos são feitos à semelhança de Deus. E a verdadeira razão da semelhança com Deus é o raciocínio. Raciocínio significando raça, identificando o nosso mundo, de onde nós viemos. Porque o nosso mundo é racional, porque Deus é racional. Não podia deixar de ser. Chame como chamar, entenda como entender. Tem que ser, pois se nós somos, Ele, nosso Pai, Pai de toda a humanidade, é também racional. Mas racional querendo dizer raça, raiz, pureza, que a humanidade se desvinculou desta pureza num processo originário, um processo de gênese, que deu consequência a este mundo da forma que é, e que o livro Universo em Desencanto trata de uma maneira relativamente, eu diria, absolutamente simples. Uma linguagem muito adequada para nos dar a noção real de quem nós somos, identificando em cada um de nós o raciocínio, mostrando que existe esta partícula divina que cada um de nós pode senti-la. E a linguagem do livro nos prepara para este sentimento, para sentir o que é realmente o raciocínio. Evidentemente que não estou aqui a falar do raciocínio matemático, desse ramo do pensamento científico. Não é desse raciocínio, evidentemente, que nós estamos tratando, mas sim da raiz, da partícula que identifica a nossa classe de animal racional que todos nós somos. Então, gente, para que nós chegássemos a ser como somos, tinha que ter um princípio. E esse princípio foi uma coisa muito bonita, porque quem está sofrendo tudo que acontece, da forma que está acontecendo hoje no mundo, somos nós mesmos, os habitantes deste planeta ou deste mundo que nós chamamos de Terra. Então, estes habitantes e outros tantos que fazem parte deste universo encantado, porque não se conhecia, e os responsáveis por tudo isso somos nós mesmos, como um todo. Por quê? Porque quando o Criador criou, fez a sua criatura, a fez dotada de liberdade. Essa é a noção que nós começamos a adquirir ao ler o livro Universo em Desencanto. Existe um outro mundo, que é o mundo racional, onde somos ou éramos puros, limpos, perfeitos. Não existia este universo encantado, não existia este universo de matéria densa, com essa consistência como o entendemos hoje. Então era um mundo de pureza, de limpeza, de perfeição. Criação divina, mas com liberdade. E uns tantos deste plano existencial, vamos dizer assim, do mundo racional, uns tantos habitantes do mundo racional, por vontade própria, usando a liberdade, que é a virtude, que é uma razão maior da criação divina, começaram a progredir
numa parte desse mundo que não estava pronta para este progresso. E fomos advertidos de que não era para seguir adiante. Mas a liberdade, por ser uma razão superior, nós a usamos. E hoje estamos aqui, sofrendo as consequências do que arrumamos para nós, mas nunca estivemos sós. Porque este mundo, o mundo racional, nunca abandonou a criatura, vamos dizer, que entrou num processo de transformação. Quer dizer, o ponto primordial da verdadeira origem da humanidade para justificar a existência do ser humano da forma que ele existe, foi, em primeiro plano, a desobediência ao Criador. E desta desobediência resultou as consequências da transformação daquele mundo que não era para ser progredido naquele momento, vamos dizer assim. E nessa transformação é que houve a extinção da forma de vida originária, da pureza, da limpeza e da perfeição, dos habitantes do mundo racional puros, limpos e perfeitos, que éramos todos nós, e nos extinguimos naquela parte que também veio se transformando. E daí o universo passou a ser de transformações. E por isso, hoje, dentro dessa evolução do conhecimento humano, a ciência constata irrefutavelmente que nada se perde neste universo, nada se cria, tudo se transforma, por causa dessa transformação inicial. Mas existe um mundo racional onde não há necessidade de transformações. Quer dizer, o impacto que isso cria em nós, a revelação da existência desse mundo e da forma como saímos dele e da forma como estamos para retornar a ele, passando por todas essas transformações, isso cria dentro de cada um de nós, individualmente, uma percepção, uma consistência existencial perfeita, equilibrada, para poder encarar essas mudanças que aí estão. Então, esse é o nosso ponto de apoio, vamos dizer assim, que é o contato com a leitura do livro, porque o contato com a leitura do livro é exatamente o alimento, o equilíbrio, que nos faz lembrar do que nós éramos ou do que nós já fomos. Eu gosto sempre de fazer comparações, quando falo nessas terminologias, fazer uma comparação simples com aquilo que nós aprendemos na nossa doutrina cristã, que a maior parte das pessoas aqui foram formadas na doutrina cristã, com a história de Adão e Eva, né? Em que a gente vê toda aquela simbologia. Claro que isto é uma metáfora, que a gente tem que saber traduzir ou transduzir, e onde o Adão nada mais é do que a água, e a Eva a terra. Quer dizer, os dois elementos gerando vidas, procriando vidas. Então todos são filhos de Adão e Eva. A água e a terra procriando vidas, todos. Não é só o ser humano, não. Os vegetais, os irracionais, os minerais, que são seres também transformados por essas duas energias, água e terra, Adão e Eva. É assim que a gente vê, ou pelo menos eu vejo, dentro dos meus estudos, essa personificação que foi feita, ou essa simbologia da geração da vida. Mas a capacidade de Adão e Eva gerar está onde? Está um pouquinho mais em cima. Está numa terceira energia, que na verdade não é a terceira, é a primeira. Nós temos a água e a terra, temos duas energias, elétrica e magnética. Mas temos uma primeira energia, que seria então, dentro dessa comparação que estou apresentando, o elemento causador da vida. Nós somos formados por duas energias, elétrica e magnética. O pai e a mãe, a água e a terra, o positivo e o negativo, mas temos o terceiro elemento, que é a energia racional, e que a humanidade não estava ainda habilitada a esta percepção, pelo seu desenvolvimento, ser um desenvolvimento ainda de muito atraso. A humanidade, pasmem, e isto me chocou quando eu comecei a perceber isso, nós somos seres muito rudes e muito atrasados, querendo sempre fazer o bem e sempre vivendo o mal, sempre buscando o equilíbrio e sempre nos desequilibrando. Todos nós. Por quê? Porque nós somos formados de duas energias, elétrica e magnética, variantes,
deformadas, que para poderem ter a capacidade de gerar, elas têm que ser diferentes, têm que ser maior e menor potencial. O que promove o movimento de partículas, o que promove o movimento das pessoas? É a diferença de potencial, é a diferença de calor, é a diferença de energia, tudo é uma diferença. Daí está a consistência da variação do ser humano. Então a natureza do ser humano, a natureza que nos faz, é uma natureza variante. Nós, feitos por ela, somos variantes. Não adianta querer dizer, eu vou me doutrinar para ser sempre reto, correto. Não consegue, não consegue, embora a gente quisesse. Porque na nossa verdadeira origem a gente quer isso, a gente quer pureza. É isso que nos identifica com a nossa parte racional. A verdadeira existência nossa está nessa primeira energia, mas nós não a conhecíamos. E não a conhecíamos por quê? Porque houve essa transformação, houve essa extinção e nascemos do chão. Toda a humanidade nasceu do chão, todos os bichos, todos os vegetais, todos os seres astrológicos nasceram de um chão de massa cósmica, evidentemente, que veio se deteriorando, se transformando e chegou à forma que está hoje, que do chão hoje nasce praticamente micróbios, formas de vida muito inferiores. Mas nós já nascemos do chão, a humanidade nasceu do chão no tempo que o chão era de uma pureza muito maior do que hoje, muito menos poluído. E quando o chão perdeu a capacidade de gerar a forma do animal racional, que nós chamamos hoje de animal racional, passou a gerar animal irracional. E como que a natureza providenciou a perpetuação da espécie? Criando um maquinismo biológico, genético, de procriação. Como todos os demais seres, animais, são gerados. O irracional como o racional. Somos gerados absolutamente da mesma forma. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Embora a nossa vaidade, a nossa pretensão, a nossa soberbia humana queira ser diferente, mas nesse aspecto não pode, não tem como. Geneticamente é gerado igual um bicho, mas temos dentro de nós o raciocínio e a capacidade de nos ligarmos ao nosso mundo de origem. Aí está a nossa verdadeira origem, está dentro de cada um de nós. Então tudo isso que aconteceu na humanidade, todas essas transformações foram para desenvolver o pensamento e a imaginação para chegar ao conhecimento racional de quem somos nós. Somos habitantes do mundo racional que estamos aqui usando da liberdade que o Criador deu a todos nós e cada um sofrendo as consequências daquilo que faz para si. Então, se quer ter alguma coisa, faça por onde? Porque se não fizer, não terá. E isto vale para todos os sentidos. É a lição de vida que a gente tem. É o que nós ensinamos para os nossos filhos, o que nós ensinamos para os nossos amigos, etc. É o que nós procuramos seguir na vida. Porque sabemos que se não fizermos para nós, mais ninguém poderá fazer. Nem mesmo o Criador. Pois não foi Ele que nos colocou aqui. Não estamos aqui pela vontade dEle. E essa revelação, me permitam, é relativamente chocante até dentro das nossas tradições. Mas a justificativa maior do livro Universo em Desencanto, e aí eu espero que os senhores estejam percebendo que fonte é essa que nos traz este conhecimento. É a justificativa do verdadeiro Deus para dizer à humanidade que Ele não é culpado do sofrimento que assola o nosso universo. Os verdadeiros causadores deste sofrimento somos nós mesmos. E por isso estamos sofrendo as consequências do que fizemos para nós mesmos. Mas dentro de todos nós existe a índole, porque o que é racional não degenera do seu ser. Não deixamos de ser racional. Nem a pedra, nem o irracional, o que nós chamamos de irracional, não deixou de ser racional. Porque se é de uma criação divina, puro, limpo e perfeito, de um raciocínio superior a todos os raciocínios, tinha como isso ser mantido. Então todo esse maquinismo, toda esta arquitetura que foi criada com base na planta do mundo racional.
Porque não ficamos sozinhos neste mundo. Apesar de estarmos aqui sofrendo as consequências do que fizemos para nós mesmos, isto a humanidade como um todo, todos os maquinismos e mecanismos que foram criados na natureza foram criados justamente para não quebrar esse vínculo com o que é racional, puro, com a pureza racional que está dentro de todos nós. Que através do tempo viemos nos esmerilhando, vamos dizer assim, lapidando através do pensamento e da imaginação, para chegarmos agora e desenvolvermos a terceira máquina que a natureza providenciou dentro da cabeça de todos nós, que é o raciocínio. E como desenvolver o raciocínio dentro da cabeça de todos nós? Se ligando à energia do raciocínio. E qual é a energia do raciocínio? É a energia racional. E de onde vem essa energia racional? Do mundo racional, dentro do nosso conceito. E como fazer isto na prática? Simples. Lendo o livro Universo em Desencanto. Pura e simplesmente lendo o livro. E se não souber ler, passe a mão. Será beneficiado da mesma forma. Por que disso? Porque o livro Universo em Desencanto é de origem extraterrena. Essa é a prova e a comprovação do assunto que estamos tratando aqui. Então, a comprovação de que ele é de outro mundo, de que existe este mundo, o mundo racional, que é de onde todos viemos e para onde todos vamos, está dentro de nós mesmos. Agora, cada um tem que fazer por onde, para ir percebê-lo. O que nós aqui fazemos é fazer esta colocação, esta argumentação, para que as pessoas percebam alguma coisa de sentido em cada um dos senhores, uma frase, uma palavra, uma vibração, um sentimento, vai identificando aos poucos. 90% do que eu aqui falo pode ser que não tenha nenhum sentido para metade da plateia ou para as pessoas que nos ouvem, ou para, não serve nem como argumentação para muitos, mas de repente alguma coisa identifica. Porque todos nós somos diferentes. E nós sabemos disso. Nós que estudamos a cultura racional, temos plena consciência disso. E evidentemente também não somos perfeitos, estamos aprendendo. E nos colocamos neste barco, e claro, colocamos conscientemente, porque fazíamos parte dele, mas queríamos sair dele. E hoje não. Hoje nós sabemos que a saída que nós temos deste barco, desta epopeia, né, desta transformação que a humanidade está fazendo, é conhecer a si próprio. Decifra-me ou te devoro. Lá vem um conhecimento humano, pensamento humano, devorando as mentalidades humanas, através da história. Olha a evolução do pensamento como começa, lá no Antigo Egito. Decifra-me ou te devoro. É mais ou menos por aí, gente. Ou você se conhece, né, depois desses 4.000, 5.000, 10.000 anos, ou você se conhece quem você é, ou você vai se transformar para classes de vida inferiores. Porque o que nós não sabíamos, e isto é uma informação importantíssima, para não me alongar mais, é que nós fazemos parte de uma categoria de vida, que é a categoria de bicho racional. Todos nós somos de uma categoria de vida, que é a categoria de bicho racional. Bicho mesmo. E somos. É o bicho que nos alimenta, que nos sustenta, não tem como fugir disso. Mas, de classes, porque dentro da categoria tem a classe, que é o segundo elemento, somos de classe racional. Por isso nós temos a classe racional e a classe do irracional. Mas a categoria é a mesma. E agora estamos entrando numa terceira classe. Estamos mudando da classe de animal racional para a classe de aparelho racional, que é exatamente a fase do terceiro milênio, onde, como aparelho racional, não mais como animal racional, vamos entrar em contato, aparelhar com o mundo racional, ligar com a energia racional, ficar aparelhado. E como fazer isso? Através do terceiro elemento causador e transformador de tudo. Já estou me referindo à alquimia, se alguns dos senhores já ouviu falar de alquimia, já estudou alguma coisa de alquimia. O terceiro elemento ou o terceiro princípio que dá o equilíbrio e a consistência a tudo é a personalidade. Então a classe, gente,
nossa classe de animal racional passa para a classe de aparelho racional, desenvolvendo a personalidade racional. A personalidade que nunca a humanidade pôde desenvolver, mas estamos na fase de desenvolvê-la. Porque a personalidade do animal racional estava mais do que bem desenvolvida até mais ou menos 1935, que é quando se dá essa mudança de fase, em que a personalidade do animal racional, da civilização humana, chega ao auge, e daí para lá, de lá para cá, a coisa vem degenerando cada vez mais. Porque a humanidade ficou tão ligada nas aparências, nas coisas materiais, que se esqueceu de que ele tinha uma terceira máquina na cabeça que tinha que ser desenvolvida para ele realmente desenvolver esta verdadeira personalidade, que é a personalidade do seu mundo de origem, que é a personalidade que o identifica como racional. Dentro da fase racional, ou se liga como aparelho racional para galgar novas classes de vida, mesmo que a categoria ainda seja de bicho, porque a categoria de bicho é muito ampla, como todos nós, mas numa classe crescente, progressiva, que é a classe de aparelho racional, e daí para cima, até não precisar mais do bicho. E aí então nós passamos conscientemente para uma nova forma de vida. Então, a gente para e analisa o seguinte modo: será que a gente foi enganado ao longo da história da humanidade? Me permitam, na minha colocação pessoal, quando comecei a perceber estes argumentos todos, eu me senti inicialmente traído. Poxa, me ensinaram tudo errado. Aos poucos, que eu saí daquele pequeno descontentamento, aquele descontentamento individual, porque eu me julgo, ou sempre me julguei desde criança, uma pessoa investigativa, sempre querendo descobrir alguma coisa diferente. Mas logo depois eu comecei a perceber que realmente eu não fui enganado, eu não fui traído, porque eu fazia parte disto aqui também. Então, o que há realmente hoje é que ninguém é realmente culpado do sofrimento de ninguém. No início eu achei que tinha alguém culpado de eu estar sofrendo. Depois eu comecei a perceber que realmente não. Isto a nível de conscientização, não a nível de doutrinação, não a nível de sugestão, mas sim a nível de percepção. E é claro que a gente tem nossos pontos de vista, cada um com os seus. Mas com o tempo, com a leitura do livro, com a ligação da energia racional, que é natural, muito simples, que a natureza já está providenciando para todos, mesmo muita gente, e nós sabemos disso, não está afastado dessa hipótese, muito pelo contrário, mesmo quem ainda não está lendo o livro, está sendo desenvolvida a sua personalidade racional, claro, porque a era, como foi colocado aqui o professor Horta, a era está mudando para todos. É uma fase natural da natureza que está em mudança. Então todos estão sendo atingidos. A energia racional é para toda a humanidade, para quem está no Japão, para quem está em toda parte. Então todos estão sendo atingidos. Evidentemente que a leitura do livro dá uma ilustração, uma conscientização e uma clarividência rápida, quase que imediata, eu diria assim, para as pessoas que vieram realmente procurando, estudando, procurando entender esta natureza. O livro será uma luva, vai cair como uma luva, para as pessoas que são honestas consigo mesmo, que buscam alguma coisa diferente, explicação para dizer por que eu estou nesse mundo, quem sou, de onde vim, para onde vou. Então é isso, nosso recado principal. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado.